Bom, meus irmãos, nós vamos começar. Eu sou a Amanda Brasil, vou fazer a leitura de abertura de hoje. O nosso livro de hoje é O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Vamos à leitura. Deixa eu colocar o meu óculos. O excesso e você. Amigo, espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto observado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Revista o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapato que lhes sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos. Ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva. Divulgue o livro nobre. Medique os enfermos. Aplaque a fome alheia. Enxugue lágrimas. Socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. André Luiz. Graças a Deus. Eu vou convidar agora o irmão Felipe, que vai continuar com a prece e em seguida com a fala de hoje. Obrigada. Boa tarde, meus irmãos. Queria convidar a todos nesse momento para que nós pudéssemos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria, para que nós pudéssemos fazer a nossa prece de abertura dos trabalhos e, em seguida, começarmos o nosso estudo de hoje. Pai de imenso amor, de infinita bondade, meu Pai. Mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome, em nome de nossa Mãe Maria, Mãe de Jesus e do nosso Mestre Jesus. Queremos pedir, Pai, toda a luz necessária para o nosso aprendizado, para a nossa compreensão dos estudos de hoje, para que possamos abrandar os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos colocar em sintonia com os nossos irmãos do plano maior, os nossos pensamentos nesses poucos minutos de estudo que são fundamentais para
nutrir a nossa mente, o nosso espírito, e que por isso, Pai, tiramos esses minutos de estudo para buscarmos o conhecimento, para buscarmos as explicações necessárias, para darmos continuidade à nossa vida, ao nosso progresso, em direção à sua luz. Que os bons espíritos possam nos acompanhar, que nós possamos também lembrar de todos os nossos amigos, nossos parentes, os nossos inimigos, para que possamos também emitir vibrações positivas durante o estudo, durante a prece, para que nós possamos contribuir ainda mais, meu Pai, para o progresso da humanidade e para a regeneração do nosso planeta. Que assim seja, meu Pai. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. E no estudo de hoje, nós vamos tratar de um assunto bastante atual, muito importante, que é o meio ambiente e o espiritismo. Na verdade, nós estamos no mês de junho, o mês em que nós dedicamos aos estudos, à comemoração do meio ambiente em todo o planeta. Lembrando que no dia 3 de junho é considerado o Dia Nacional da Educação Ambiental aqui no Brasil, e também no dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então nós selecionamos esse tema para conversarmos um pouquinho com vocês, inclusive foi o que inspirou a leitura preparatória, e nós vamos usar aqui alguns conceitos da área ambiental e vamos balizar o nosso estudo também no Livro dos Espíritos, que nós vamos trabalhar algumas leis, algumas leis morais associadas aí ao tema de hoje, e também nós vamos estudar um pouquinho do Nosso Lar, que é esse livro muito interessante que foi escrito por André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, e que eu costumo sempre lembrar, quase sempre, ele é a porta de entrada para os estudos da doutrina espírita. Então, começando, a gente vai falar um pouquinho sobre as questões ambientais, lembrando que nós temos o planeta Terra como a nossa casa, e esse conceito de casa, ele é um conceito que foi utilizado para nós definirmos a ecologia, Então o eco, quando nós falamos em eco, nós estamos falando na nossa casa, na nossa morada, no nosso habitat, nosso ambiente, e logos é estudo. Então a ecologia nada mais é do que o estudo da nossa casa, do nosso ambiente, da nossa moradia, do nosso habitat. E nós sabemos que esse planeta Terra, nós estudamos durante muito tempo, ele passou por um momento muito importante, que é o desenvolvimento de uma sociedade dentro de um mundo de provas e expiações, e que foi um momento que nós chamamos de modernização, um momento de progresso em relação à ciência, em relação ao racionalismo, em relação às tecnologias, à inovação, de maneira que o planeta Terra ele tem, teoricamente, em relação ao seu tempo de vida, que a Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, nós vamos perceber a chegada dos hominídeos, a chegada dos nossos ancestrais para a evolução da espécie Homo sapiens há apenas aproximadamente 1.200.000 anos. Então nós dizemos que somos jovens nesse planeta, um planeta que tem a sua vida na escala de bilhão de anos, e nós temos a nossa vida humana na escala de 1 milhão de anos. Então nós costumamos trabalhar isso durante os estudos para a educação ambiental e também para os estudos de educação voltados para o espiritismo, dividindo o tempo da Terra como se fosse um dia inteiro, de 24 horas. Então nós dizemos que os homens chegaram à Terra às 23h59. Então é só para a gente ter uma ideia do tempo,
Então, o tempo geológico é completamente diferente do tempo do homem. E, obviamente, se nós pegarmos aí a idade que tem sido definida para a nossa galáxia, para o nosso sistema solar, é de aproximadamente 16 bilhões de anos. Então é interessante mostrar que seria impossível conceber, por exemplo, a ideia de cosmos, a ideia de planeta Terra, usando como base, por exemplo, apenas o tempo do homem, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, na criação do planeta, nós estamos falando em tempos geológicos, em geocronologia. Crono vem de tempo, estudo do tempo da Terra, que é muito superior ao nosso. O que nos faz entender que o espírito ele é muito mais antigo do que o processo de reencarnação na Terra. Então, essa é uma base interessante para quem começa a querer estudar um pouco mais a parte científica, quem começa a querer estudar um pouco mais aqueles conceitos que já foram bem descritos e codificados por Kardec no livro da Gênese. Nós temos uma série de informações interessantes e que depois a gente pode encontrar em várias obras espíritas algumas outras informações, como no caso do livro Evolução em Dois Mundos, que também é da série do André Luiz com o Chico Xavier. E por que eu fiz essa introdução para falar um pouquinho do planeta Terra? Porque nós vamos perceber que o planeta Terra ele é muito grande quando comparado à vida humana. Então, o planeta Terra tem 6.370 quilômetros de raio. Se nós lembrarmos, por exemplo, da roda da bicicleta, né, nós vamos perceber que o raio é aquela metade do diâmetro da roda. Então, o planeta Terra tem 6.370 quilômetros de raio, portanto, o dobro é o diâmetro do planeta. Mas a vida humana habita apenas uma casquinha, apenas a superfície. Essa superfície que nós vamos chamar aí de biosfera, a esfera da vida, e que o homem nem habita toda essa superfície, né? Que vai desde as zonas abissais dos nossos oceanos até chegar no cume mais alto do Everest, que é um ponto em que nós temos, inclusive, dificuldade de viver, uma vez que já o ar é muito rarefeito, com pouco oxigênio. Então, nós falamos que o homem habita uma camada muito fininha da Terra, que é a crosta, e mesmo assim é uma pequena parcela da crosta, e, portanto, nós temos que valorizar muito essa superfície, porque, obviamente, se é uma camada muito fininha, uma camada muito pequenininha, ela é sensível a variações do planeta, e nós conhecemos aí diversas variações que nós chamamos de naturais, como, por exemplo, os terremotos, o vulcanismo, os fenômenos climáticos. E a gente sabe que a Terra está em constante transformação e, portanto, essas catástrofes que ocorrem, elas são chamadas de catástrofes naturais, obviamente porque são acomodações, são fenômenos naturais que acontecem na superfície da Terra. E a nossa preocupação em relação à questão ambiental, ao meio ambiente, em relação ao homem, é quando o homem começa a alterar essa biosfera, quando o homem começa a alterar essa superfície, a nossa casa, né? E as alterações, elas são importantes. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Mas nós temos que pensar que existem alterações que não necessariamente são importantes e que podem levar a um desgaste, que podem levar a uma degradação, que podem levar a uma poluição, colocando em risco a sobrevivência das espécies vivas nessa superfície da Terra e, ao mesmo tempo, encurtando a quantidade de recursos naturais que são fundamentais não só para a geração presente, mas também para a geração futura. Então, esse tema ele é cada vez mais atual quando, por exemplo, nós falamos aí na transição planetária, quando nós falamos na necessidade de começarmos a mudar os nossos pensamentos, os nossos hábitos, mudarmos a forma como nós convivemos com a Terra, tanto em relação à convivência humana, mas também em relação à convivência com a natureza, né? A preparação para um mundo novo, a preparação para uma vida com menores impactos, uma vida com uma menor chamada pegada ecológica, ou seja,
o homem alterando menos a natureza, consumindo cada vez menos e melhor e garantindo a sobrevivência e o sustento para as próximas gerações e, ao mesmo tempo, aumentando o seu nível de convivência com outras espécies. Ou seja, uma mudança radical do comportamento antropocentrista, que é aquele comportamento em que nós colocávamos o homem no centro do universo, para uma mudança de um mundo cada vez mais inclusivo, e não só a inclusão agora em relação às questões humanas, as inclusões em relação a questões sociais, mas principalmente em relação às questões socioambientais. Então, essa é uma importante parte de uma discussão que tem sido feita no movimento espírita por várias pessoas e que eu queria encorajar, estimular a todos vocês que começassem também a buscar um pouco mais de conhecimento relacionado às questões ambientais. É muito comum as pessoas falarem: essa discussão ambiental é uma discussão que só envolve combater, por exemplo, o desmatamento, combater, por exemplo, a degradação dos oceanos. Não. Nós vamos ver que as questões ambientais elas estão completamente interligadas às questões humanas, a questão da vida humana e a sua relação com os recursos naturais e com as demais espécies vivas do planeta, tanto do reino vegetal como do reino animal. E falando em recursos, lembrar também dos recursos minerais e dos recursos energéticos, tá certo? Então eu preparei rapidamente aqui alguns tópicos para poder nortear o nosso estudo, já que é um tema muito amplo, né? E uma discussão importante é a relação entre degradação ambiental e consumo. Então nós vamos perceber que essa discussão do consumo ela é fundamental. Nós temos aí inúmeras pesquisas na área de consumo e degradação ambiental, consumo e poluição, e que, obviamente, se nós queremos modificar os nossos hábitos de vida e de convivência com a natureza, mas se somos uma sociedade de consumo, se somos uma sociedade de produção e consumo, nós precisamos começar a repensar esse modelo de consumo. E daí nasceu uma outra linha de trabalho, uma outra linha de estudo e de pesquisa, que é uma educação para o consumo. Essa educação para o consumo ela está dentro da discussão da educação ambiental e eu vou além, eu estou incluindo essa discussão dentro do conceito de educação espiritual. Então, lembrando que somos seres encarnados, espíritos encarnados na Terra, mas que, obviamente, nós nos relacionamos diariamente com a natureza e com o plano espiritual e com os demais planos espirituais. Então, obviamente, que a nossa responsabilidade de entendimento ela aumenta porque nós estamos trabalhando além da faixa do visível, uma vez que parte dos materialistas e grande parte dos nossos irmãos que ainda não estudam e que ainda não aceitam determinadas informações que nós estudamos no Espiritismo, eles acabam se conectando muito com a faixa do visível, né? Essa faixa que vai de 400 a 700 nanômetros, que são as faixas de comprimento de onda, de refletância, ou seja, aquilo que a luz reflete dentro de um comprimento de onda que é uma faixa muito pequena, que nós chamamos as cores do arco-íris, né, que vai do ultravioleta ao infravermelho. Mas nós sabemos que existem organismos que enxergam além dessas faixas, né, que têm visão noturna, e nós sabemos que existem muitas coisas que nós não enxergamos com o nosso aparelho físico, né, mas que sentimos e que podemos até ter como enxergar através da nossa mediunidade, da vidência e de outras análises sensoriais também físicas, tá certo? Então esse conceito de meio ambiente e consumo, ele é um conceito muito importante, uma vez que a sociedade de consumo também é considerada uma sociedade degradadora, né? Então nós estamos vendo há anos, né, o modelo de consumo atual ele ser considerado um modelo desmatador, né, que baseado no desmatamento, na substituição de grandes áreas por
poucas culturas, vegetais e animais, a geração de resíduos de lixo, que é um tema muito comum, a degradação dos nossos rios, a degradação das nossas nascentes, a contaminação do solo, da atmosfera. Então nós percebemos que aquela sociedade dita moderna, progressista, baseada na ciência, no racionalismo e na tecnologia, em relação às questões ambientais, em muitas coisas, ela acabou falhando. É óbvio que em outras não, né? Nós tivemos uma evolução enorme, por exemplo, em relação ao motor a vapor, aos transportes, uma evolução enorme na medicina, nas tecnologias digitais. Nós estamos fazendo aqui uma live, né, pelo telefone celular, seria uma coisa impensável aí há 10, 15, 20 anos atrás, né? Mas em relação a alguns componentes da natureza, nós falhamos muito, né? E é muito comum nós observarmos, até na mídia popular, muitas informações sobre a degradação dos oceanos com plástico, a contaminação das praias, a contaminação das lagoas e dos rios com esgoto sanitário, a poluição atmosférica. Lembrando que existe uma relação muito forte entre meio ambiente e saúde. Então, se nós atentamos contra o meio ambiente, além de nós atentarmos contra as demais espécies vivas da Terra e aos componentes da natureza, o solo, a água e o ar, nós também estamos atentando contra a vida, né? Então isso pode ser considerado, numa análise mais refinada, atentar contra a vida, pode ser considerado até um homicídio, né? No sentido, quando eu trabalho o conceito de poluição, que pode afetar a vida do outro, e isso pode ser feito inclusive com consentimento de algumas pessoas, e ao mesmo tempo, quando eu me contamino a minha família, contamino a minha água, isso pode ser considerado, numa análise bem refinada também, uma espécie de suicídio. Então nós estamos trabalhando diversos temas e é preciso nós evoluirmos nesse conceito, né? Então aqui nós temos uma relação entre consumo, degradação ambiental, doenças, né? Nós também podemos levar à extinção de espécies e nós podemos começar a limitar a capacidade de sobrevivência dos nossos descendentes. Eu costumo sempre dizer que muitos de nós teremos, talvez, muita vergonha no futuro quando nossos netos, bisnetos olharem para a Terra e verificarem as nossas pegadas ecológicas, os nossos lixões, né, os nossos aterros sanitários, a degradação das nossas florestas, dos nossos recursos hídricos, da qualidade do ar, do solo, né? Então esse é um conceito bastante importante e relevante para nós discutirmos nesse mês do meio ambiente, incluindo aí o viés espírita na nossa avaliação. E aí eu queria chamar a atenção que toda vez que eu discuto consumo, é preciso nós evoluirmos essa discussão para um modelo de consumo que não seja apenas baseado no consumir mais, né? Inclusive, muitos autores já dizem que se nós quisermos trabalhar o equilíbrio social, a questão da distribuição de renda, a questão do consumo equitativo, se nós tomarmos como modelo um modelo de classe média americana consumindo e distribuirmos esse modelo para toda a humanidade, mais de 7 bilhões de habitantes, nós talvez não vamos conseguir, por mais de 100 anos, garantir o sustento, garantir o consumo dessa civilização, dessa humanidade, toda baseada no modelo de consumo de um classe média americano. Então isso tem nos levado a muita reflexão, né? Ou seja, discutir o que é pobreza, o que é riqueza, discutir o que é distribuição de renda, mas com base no novo modelo de consumo, com base no novo modelo harmônico de consumo, e que nós possamos realmente começar a valorizar mais aquilo que é essencial. Ou seja, não valorizarmos tanto o supérfluo, não valorizarmos tanto as marcas,
mas valorizarmos sim aquilo que nós chamamos de essencial, para que nós possamos agredir cada vez menos a natureza. E ao mesmo tempo começar a trabalhar com novas tecnologias socioambientais, trabalhar com tecnologias de ciclagem de produtos, de matéria-prima, trabalhar com reaproveitamentos, com reuso, aumentar o espectro de aproveitamento, né? A gente tem um exemplo aí interessante, que é a gastronomia inclusiva, que até a nossa irmã Amanda Brasil, que fez a leitura do livro, trabalha hoje com plantas alimentícias não convencionais, que é uma forma de nós buscarmos na natureza outras fontes de alimento. Nós temos a arquitetura sustentável trabalhando com modelos de casas sustentáveis, usando mais iluminação natural, usando mais a ventilação natural e menos o consumo de energia. Para quem quer consumir energia, nós temos várias tecnologias de energias renováveis. Então existe, obviamente, um grande número de pessoas trabalhando essa mudança de convivência do homem com a natureza e sem perceber, às vezes, que isso já faz parte de um novo modelo de vida para o mundo de regeneração, o mundo dos regenerados. E aí a gente precisa lembrar que dentro dos estudos que foram iniciados no século passado e que teve um marco regulatório em 1972, em Estocolmo, foi criado um conceito de nosso futuro comum, que é a base para a nossa sustentabilidade. Ou seja, os países não têm fronteira quando o assunto é meio ambiente, nós não temos cerca quando o assunto é meio ambiente, e basta uma poluição atmosférica acontecer na China, que o vento, as circulações atmosféricas podem trazer aqui para o Brasil, da mesma forma que acontece numa praia na costa leste sul-americana, vai impactar a costa oeste da África, da Europa. Então esse conceito de futuro comum, de nosso futuro comum, ele também é muito importante para nós avaliarmos essas mudanças que nós estamos discutindo nesse mundo de regeneração. E aí é importante lembrar que isso também já tem muitas discussões em outras religiões. Isso não é um privilégio só da doutrina espírita, nem do catolicismo, nem do budismo. Muitas religiões estão trabalhando esses conceitos, e é só nós lembrarmos, por exemplo, da encíclica católica do Papa Francisco, que é chamada de Laudato Si, que é Louvado seja o nosso Senhor, baseada inclusive nessa frase de São Francisco de Assis, que pensa a nossa casa comum, ou seja, o planeta Terra como sendo a casa comum, e essa encíclica trabalha fortemente as questões ambientais. E nós temos várias outras denominações religiosas trabalhando esses conceitos ambientais, esses conceitos de ecologia. Mas o mais importante é nós lembrarmos que o efeito ele será sempre um efeito em toda a população, né? Por isso que, a partir dos conhecimentos de desenvolvimento sustentável, começou uma marcha para a discussão da nossa grande, talvez, frase, né, que é o agir localmente, pensando globalmente. Ou o trabalho do beija-flor no incêndio da mata, né? Ou seja, ele não tem condições de apagar a mata, o fogo na mata, mas ele está fazendo a parte dele, né? Isso tudo, obviamente, que gerou uma série de convenções e de reuniões. Em 2015, nós tivemos aí a consagração dos chamados ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Desses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos, eles começaram a discutir que dentro do desenvolvimento sustentável, a prioridade, por exemplo, era acabar com a pobreza, acabar com a miséria. Que nós temos que ter, por exemplo, condições de ofertar saneamento básico para todo mundo, água. Que nós temos que cuidar, sim, dos oceanos, das florestas, mas gerar emprego e renda. Então eu queria convidar todos vocês que pudessem fazer uma análise sobre os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês vão ver que isso está mudando o comportamento de todo o planeta, inclusive das organizações, das empresas, né? Ou seja, essa busca por um desenvolvimento cada vez menos impactante,
e que garanta a sobrevivência das futuras gerações, mas também trabalhando esse conceito do agir local, agir agora, mudar os nossos comportamentos para que a gente possa, no somatório de mudanças, melhorar a qualidade ambiental do planeta. E aí eu vou rapidamente passar aqui para uma questão interessante, que é uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Hoje eu vou deixar duas perguntas, né? A primeira é relacionada ao que é essencial para a vida na Terra, né? Então nós temos que discutir muito isso. E esse é um momento muito oportuno, sobretudo porque nós estamos vivendo um momento de repensar a vida, né? Um momento de isolamento, que nós estamos buscando novas alternativas de vida. Então nós vamos pensar que essencial, por exemplo, para a vida é o ar. Esse é o número 1, né? A partir daí nós vamos discutir que o essencial é a água. Sem o ar para respirar e sem a água, nós humanos não vamos sobreviver. Mas a água ainda é mais essencial porque sem água não tem vida. Porque existem organismos que vivem na ausência do oxigênio, por exemplo. Então a gente tem que começar a repensar a importância dessa natureza não só para nós, mas para todas as espécies vivas, né? E outra coisa que é essencial além do ar e da água é a alimentação, as diversas formas de alimentação. E, por último, é o abrigo, né? O abrigo para as questões climáticas, o frio, o calor, ou seja, o abrigo em relação às intempéries que possam ocorrer, as doenças, os fenômenos também, como eu falei, climáticos associados a furacões, os fenômenos geológicos, terremoto, vulcanismo. Então, se nós formos avaliar o homem ao longo desse modelo de consumo baseado no progresso e na ciência, ele agregou para a sua vida muita coisa supérflua, muita coisa material supérflua. O homem eliminou a simplicidade do viver e aumentou a complexidade do viver. E com isso ele aumentou o custo de vida. E com isso ele aumentou a degradação da natureza. E nós vamos perceber isso e vamos discutir isso agora a partir de alguns conceitos interessantes que foram trazidos por alguns amigos do plano espiritual. E associados às questões físicas da matéria, o que é essencial para o espírito, né? O que é essencial para a nossa vida, associada à nossa saúde mental, associada ao convívio humano, né? Às relações humanas. Primeiro, nós não podemos jamais deixar de citar que é o amor, né? O amor à natureza, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo, que vai balizar todas as nossas leis morais também, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, o amor, nós estamos falando do amor além do homem, o amor à vida. E quando nós falamos o amor a Deus sobre todas as coisas, Deus é o Criador. Então, é amar todas as criaturas. É amar a natureza, porque é uma criação de Deus, né? E, ao mesmo tempo, ao próximo, do presente e do futuro. Amar também o próximo do passado. E aí nós vamos entrar com alguns conceitos como o perdão, a caridade, né? Todos são conceitos de virtudes derivativas do amor, né? Nós podemos incluir o afeto, né? Nós podemos incluir a fraternidade. Então, se nós fôssemos buscar o que é essencial, orgulho não é essencial, vaidade não é essencial, ganância não é essencial. Então, se nós começarmos a trabalhar o egoísmo, ganância, orgulho, vaidade, prepotência, nós vamos começar a perceber que tudo isso faz com que aquilo que é essencial na matéria também se torne mais leve, né? Porque nós vamos impactar a vida material com amor, com afeto, com carinho, com a caridade. E aí eu queria deixar aqui uma outra pergunta, além dessa do que é essencial. A pergunta é como você se relaciona com a natureza, né? E aí eu queria deixar uma leitura importante do Livro dos Espíritos, né? Quando nós pegarmos lá as leis que tratam das leis morais, que são 10 leis importantes, nós vamos ver que tem 3 leis que vocês podem separar para começar a estudar as questões ambientais, as questões do consumo sustentável. A primeira, e é uma das mais importantes, que está associada, é a lei da destruição, né? Ou seja, a destruição não no conceito de destruir para destruir o planeta, degradar o planeta de forma irresponsável, não.
É a destruição no conceito de renovação e regeneração da terra. É a destruição de um organismo por outro para absorver essa energia, essa matéria, esses nutrientes. É a destruição pelo viés do equilíbrio ecológico, pelo viés da teia ecológica, da nossa pirâmide de consumo, da nossa pirâmide de consumo, que também é uma pirâmide de energia, uma pirâmide ecológica. Então nós vamos lembrar da base da vida alimentar, que são os vegetais, passando pelos nossos herbívoros, os carnívoros, até chegar nos decompositores. A lei da destruição também de um vulcão renovando o solo, né? A região, por exemplo, sul do Brasil já foi um grande deserto. E a partir de um vulcão linear deu origem às serras que nós chamamos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o Planalto Meridional, grande parte do Planalto lá no Paraná, com as terras roxas férteis. Então isso foi uma renovação de uma área desértica e um vulcão transformou numa área fértil. Então nós temos diversas outras formas de avaliar a lei de destruição e não garantir a destruição a qualquer custo de forma irresponsável. Então até para destruir é preciso pensar em equilíbrio, em responsabilidade, é preciso pensar nas gerações que virão. Uma segunda lei complementar a essa é a lei da conservação. Então, se de um lado a gente tem a lei da destruição, que garante a sobrevivência, as transformações, nós temos a lei da conservação, que é onde as espécies procuram se conservar, procuram garantir a sua vida, a sua sobrevivência, e nós precisamos lembrar que elas atuam quase que de forma muito interligada. Ou seja, a lei da conservação leva à garantia da sobrevivência da vida. Inclusive explicada pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, que o nosso Pai Maior, quando ele disponibiliza os recursos na Terra, ele já disponibiliza em quantidade suficiente para as nossas gerações e principalmente para as gerações futuras. Então cabe a nós aprendermos a usar de forma responsável, de garantir esse uso de forma responsável. E a partir daí nós temos uma lei que vai complementar essas duas, que é a famosa lei do progresso. Ou seja, nada deve continuar sendo como é ou como está, nós precisamos progredir. Então, mesmo que nós tenhamos hábitos de convivência com a natureza, de destruição, que são fundamentais para a garantia da vida, nada nos impede de progredirmos para um futuro cada vez menos impactante. Mudarmos os nossos hábitos de consumo, hábitos alimentar, começarmos a garantir uma vida mais limpa, uma vida mais permanente, como os nossos irmãos que estudam a permacultura, a cultura permanente, de você usar cada vez mais a mesma coisa e degradar cada vez menos o seu ambiente de vida, valorizando a vida, o espaço, a natureza. Né? Aprender também a conviver com menos para garantir que todos possam ter acesso ao consumo. Então essas são relações interessantes que eu convido os irmãos a relembrarem, a reestudarem os capítulos das leis morais, incluindo essas 3 leis interessantes para nós estudarmos as questões ambientais. E aí eu vou, para passar para a próxima etapa e finalizar o nosso estudo, eu vou trabalhar o livro que eu falei, O Nosso Lar, né? Baseado, eu vou deixar aqui 4 capítulos importantes desse livro, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, para a parte introdutória, e no final, capítulo 50. Então nós lembramos que Nosso Lar é um livro muito interessante, que conta a história da chegada de André Luiz na pátria espiritual, nessa colônia fundada por portugueses, que tem uma forte relação com o Sudeste brasileiro, foi muito bem escrita por André Luiz através da psicografia de Chico Xavier e que é um livro valiosíssimo. E é um livro que eu tenho estudado nos últimos anos para fazer essa interlocução com a minha área de trabalho, que é o meio ambiente. Então nós vamos pegar aqui especificamente o capítulo 10 para nós avançarmos, mas eu pedi para vocês começarem a ler no 8 e no 9, né? Sobretudo porque no 8 fala da organização dos serviços em nosso lar e mostrando como é importante esse conceito de organização, né? Esse conceito de organização
é fundamental para o nosso planeta, para a nossa vida, sobretudo para a organização da gestão pública das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país e de todos os países do planeta. E também falando um pouquinho dessa discussão do consumo, né? Dessa discussão, inclusive, de um momento que nosso lar viveu, que foi um momento importantíssimo, uma crise relacionada ao consumo, relacionada à alimentação, que foi muito importante, né? Porque mudou completamente a estratégia de gestão de nosso lar, levando inclusive aí, ao governador a ter que tomar algumas atitudes importantes de isolamento, de proteção da colônia, até que fosse atingido um nível maior de conhecimento, um nível maior de maturidade espiritual, para que as pessoas pudessem compreender que em nosso lar o essencial era aquilo que nutria de forma muito simples, né? Os nossos perispíritos, as nossas necessidades que são ainda importantes no plano espiritual e que vem carregada das nossas mazelas, carregada das nossas informações que nós registramos no plano material. E aí eu vou ler rapidamente alguns trechos do nosso capítulo 10, que é fundamental para complementar o nosso estudo, né? Então, o André Luiz, quando ele vai sair com Lísias, logo na primeira vez que ele sai, ele vai conhecer nosso lar, né? E ele começa rapidamente a relatar algumas coisas muito interessantes, né? Então, esse capítulo número 10, no Bosque das Águas, né? E aparece já o primeiro componente água que eu falei, né? E ele diz assim, que o Lísias vai levar o André Luiz até o grande reservatório da colônia e que ele vai ver que a água é quase tudo em nossa instância de transição. Ou seja, ele afirmando ao André Luiz que a água era quase tudo na instância de transição, naquele momento chamado instância de transição, obviamente, a colônia, nosso lar. E ele já faz uma relação interessante aqui, que ele diz que vai pegar o famoso aeróbus, né? Então eu sinalizei aqui que a tecnologia trabalhando junto com a natureza, nosso lar, né? E todo mundo lembra, né, do aeróbus como sendo um dos mais importantes veículos utilizados em nosso lar, de altíssima tecnologia, né? E aí ele vai falar uma coisa interessante. André Luiz cita assim: deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes, o bosque, em floração maravilhosa. Então André Luiz já nos diz aqui do impacto que ele teve visual com as flores em nosso lar. E ele diz o seguinte: tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas, entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. E aqui aparece o rio, né? E ele diz o seguinte: plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga. Olha que forma linda, né, dele falar a importância das árvores, né? Uma sombra amiga à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Olha quanta informação de interação dos espíritos com a natureza. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da Terra. Então esse encontro com a natureza é sempre muito bom, né? Nós sempre temos essa relação de saúde e natureza, descanso, paz e natureza, inspiração e natureza, música e natureza. Então esse conceito da natureza, ele também é fundamental para a nossa relação na Terra e também no plano espiritual. E aí ele continua: ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição.
As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, voltam a constituir o rio que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Olha que coisa maravilhosa. Com efeito, a água aqui tem outra densidade muito mais tênue e pura, quase fluídica. Então, ele falando da água lá em nosso lar. E aí, Lísias fala que este é um dos raros serviços materiais do ministério da união divina. Olha que informação, pessoal. Raros serviços materiais ou de semimatéria associado a nosso lar, né, a vida após a morte. Na Terra, olha só que importante André Luiz falando, na Terra quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser mantido. Então ele diz assim: nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos fluidos de qualquer natureza. Então, eu estou colocando aqui, obviamente, que eu vou deixar para vocês lerem, né, a importância, né, da água, a importância da natureza pós-mortem e a importância da natureza que tem que ser dada aqui no plano matéria, aqui na Terra, né? E eu vou seguir mais um pouquinho dizendo o seguinte, que André Luiz diz que no planeta Terra ele jamais recebeu elucidação desta natureza. Ou seja, ele nunca estudou, por exemplo, mesmo sendo médico, mesmo tendo ido à universidade, ele não tinha conhecimento sobre essas questões da natureza, o que hoje já está bastante difundido na Terra e é um dos principais pilares aí para a nossa regeneração. E aí, para fechar essa parte, ele diz assim, o André Luiz: o homem é desatento há muitos séculos, fala Lísias, né? O homem é desatento há muitos séculos. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo. Olha só, pessoal. Esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. E aí ele continua: virá tempo, contudo, em que a terra copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Então nós sabemos que a água é importantíssima, né, para a vida, para todos nós. Nós, quando fazemos as nossas preces, orações, sempre colocamos um copinho de água. Nós fluidificamos a água para beber essa água depois de uma reunião, depois de um trabalho espírita. Então nós precisamos lembrar, eu coloquei a água como exemplo agora, número 1, que é um dos grandes e talvez componentes da natureza que vem sendo poluído e degradado pelo homem. Que o homem não tem cuidado. Que mais se fala em degradação de nascentes, de rios, do mar. A gente já conversou sobre isso, né? E agora eu vou pegar o segundo exemplo para nós podermos terminar, relacionado aos vegetais. E agora eu vou falar do capítulo 50, um momento crucial que todo mundo lembra do filme, do livro, quando André Luiz pede ajuda a Narcisa, a enfermeira, para poder auxiliar na cura do atual marido de sua esposa, que estava vivendo um momento muito difícil da sua saúde, né? E aí a Narcisa vem encontrar com o André Luiz na casa em que eles moravam, e que agora a família tinha um novo pai, um novo padrasto. Então preste atenção que lição linda que vai ser dita aqui no capítulo 50 do livro Nosso Lar.
A mensageira do bem, que é a Narcisa, chegou, fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder, falou para André Luiz. Aplicou alguns passes de reconforto e disse ao André Luiz: vamos à natureza. Olha só, hein, pessoal, vamos à natureza. E o André Luiz diz que acompanhei-a sem hesitação, notando a estranheza, ela acentuou: não só o homem pode receber fluidos emitido e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, o André Luiz fala: seguia silencioso. Chegamos ao local onde se alinhavam enormes frondes. Narcisa chamou alguém, com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos 8 entidades espirituais atendiam-lhe o apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos, 2 espécies de árvores, que inclusive são espécies exóticas no Brasil, né? Uma australiana e outra da Índia. Devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Olha que frase linda. Narcisa diz: são os irmãos que nos atenderam do reino vegetal, trabalhadores do reino vegetal. E à vista da minha surpresa, arrematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Olha, gente, que expressão linda. Nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Isso é para o homem abraçar uma grande humildade, sobretudo nesses conceitos antropocentristas. A gente tem que ter muita humildade de entender que todo ser vivo é filho do mesmo Pai. Não é a espécie humana superior a nada. Ela pode ser cada vez mais capaz de compreender as coisas, de desenvolver tecnologias, inovações, pensar, o que é mais ainda uma responsabilidade para aprender a conviver com a natureza. Em toda parte, continua a Narcisa, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Olha que importante. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou, extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação. E aí o André Luiz fala a frase para fechar nosso estudo de hoje: verdadeiro milagre da natureza. Olha que importante, pessoal. Na obra de André Luiz, o link que nós fizemos aí com o livro dos Espíritos, das leis morais, e com todo o conteúdo que vem sendo discutido nessa semana do meio ambiente que passou, nesse mês do meio ambiente, que é o mês de junho. E aí eu queria finalizar o nosso estudo dizendo o seguinte: para viver bem, é preciso viver de forma cada vez mais inteligente. E a inteligência é aprender a conviver com a simplicidade das coisas. É aprender a conviver que o simples... não conviver, aprender que o simples resolve tudo e que o essencial é que deve ser garantido tanto no plano material como no plano espiritual. Dessa forma, eu queria agradecer a todos pela oportunidade do estudo de hoje, agradecer mais uma vez a instituição Casa de Maria, a todos os seus dirigentes, a todos aqueles que estão aqui acompanhando a nossa live, mandar um beijão especial aí para minha mãe, que está assistindo lá de Campos, e convidar todos vocês para que vocês possam comigo fazer a nossa prece de encerramento e que possam também, ao sair daqui, dar continuidade aos estudos que começamos hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus mais uma vez, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria,
Também vamos aqui levar os nossos pensamentos ao nosso amigo espiritual, São Francisco de Assis e toda a sua falange, que também é um patrono importante da nossa Casa de Maria, pedindo, Pai, mais uma vez, a sua misericórdia, o seu amor por todos nós, pelas nossas ignorâncias, pela nossa falta de conhecimento e de saber, para que nós possamos, Pai, abrir as nossas mentes, os nossos espíritos, os nossos corações, em busca de cada vez mais conhecimento, em busca de cada vez mais informações, aproveitando toda a bibliografia que já foi deixada aqui, meu Pai, para nós podermos usufruir dos nossos estudos, mas também todos os conhecimentos tradicionais dos nossos irmãos indígenas, dos nossos irmãos quilombolas, caiçaras, sertanejos, os agricultores, a todos aqueles que têm conhecimentos tradicionais, que vieram aprendendo com a natureza. Nós não podemos de forma nenhuma, meu Pai, continuar fazendo com que a natureza se degrade, polua, e precisamos para isso de muita força, meu Pai, de muita luz, de muita misericórdia. Pedimos a sua falange de amigos espirituais, aqueles nossos amigos do plano maior, que possam nos auxiliar, nos inspirando com os bons pensamentos, inspirando a todos os nossos governantes, a todos aqueles que por acaso ainda estão imbuídos apenas do egoísmo, do orgulho, da vaidade, assim como nós, Pai, que ainda estamos engateando na nossa evolução, para que possamos substituir todas as antivirtudes por virtudes verdadeiras, meu Pai, entendendo que nós precisamos de muito pouco para ser feliz nesse planeta, meu Pai, mas precisamos também dar as mãos, precisamos orientar, precisamos auxiliar, precisamos dividir, meu Pai, para que possamos servir cada um de nós ao nosso próximo, não só ao nosso amigo, mas ao nosso inimigo, meu Pai, para que no futuro bem próximo estejamos todos nós a mais um degrauzinho do nosso processo evolutivo. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Obrigado pela oportunidade que nos foi dada hoje. Obrigado por todos esses irmãos que tiraram um tempinho do seu dia para poder acompanhar os nossos estudos, meu Pai. E que possamos, todos os dias, lembrar, meu Pai, que a natureza é a sua criação, que o meio ambiente é a sua criação e que nós não podemos, meu Pai, agredi-lo, nós não podemos degradá-lo, meu Pai, poluí-lo, porque estaremos atentando não só contra ti, mas estaremos atentando também contra nós mesmos, meu Pai. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça no coração de todos nós. Que assim seja.